Garantir um bom sombreamento para o conforto do gado é fundamental na integração lavoura-pecuária-floresta. E para conseguir toda essa sombra, é importante saber tudo sobre o manejo das copas das árvores. Vamos à nossa capacitação tecnológica. Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de integração lavoura-pecuária-floresta em sistemas de produção de leite. E nós vamos continuar falando sobre o conforto animal, né, o papel do animal no sistema, né, e também a inserção da lavoura, né, no contexto de sistema de produção de leite. A primeira situação é que o manejo mais adequado da copa da árvore, né, ou da galhada, o desbaste, ele vai seguir as regras ou a silvicultura daquela árvore escolhida, tá certo? Agora, quando se trabalha com animal, você tem que lembrar que o bovino ele é muito curioso, o ovino é muito curioso, então é normal que o animal vá mexer na árvore. Então, caso tenha uma galhada muito grande, ele pode se machucar e outra ele pode ir lá puxar aqueles galhos e afetar o crescimento da árvore, né? Então, esse manejo, né, de retirada dos galhos até a altura que o animal alcance é essencial para que não haja nem prejuízo às árvores e nem que os animais se machuquem com aquela galhada, tá? Também é importante, né, essa desrama em função do sombreamento que está existindo. Conforme a árvore vai crescendo, o sombreamento na pastagem vai aumentando, né? E a gente já viu, né, na outra aula que o que acontece? Quando a pastagem é sombreada demais, ela acaba tendo a sua produtividade afetada. Então, muitas vezes levantar a saia da árvore ou a copa da árvore, né, como a gente denomina, fazer o desbaste, é necessário, tá? E às vezes é necessário até fazer a desrama, né, que é a retirada dos ramos, e às vezes é até necessário fazer o desbaste. Que seria o desbaste? É retirada de algumas árvores para melhorar aquele ambiente luminoso, tá? E também, quando existe, aí agora relacionado à árvore, né, quando existe esse trabalho de desrama, né, você aumenta a qualidade da madeira. Então, se você estiver trabalhando com uma madeira para lenha, você não vai ter tanto cuidado e o gasto para fazer a desrama. Mas se a madeira, a árvore tiver o destino para uso como madeireiro, né, para corte, né, então aí é interessante fazer uma boa desrama. E agora falando um pouquinho da lavoura, né, como a lavoura vai se encaixar dentro de um sistema de produção de leite, né? Um pouquinho diferente do que se trabalha com corte, que é importante ressaltar aqui, é que em áreas de produção de leite, como as propriedades normalmente são pequenas, né, dificilmente você vai ter pastagens muito degradadas, né? Então, também o produtor, apesar de nem sempre ter uma condição financeira muito grande, como as áreas são pequenas, ele tem mais o hábito de adubar as pastagens do que um produtor de gado de corte, lógico, falando em termos médios, né? Então, essa ressalva é para mostrar o quê? Que a lavoura ela não vai ter o papel tão grande de recuperação de pastagem como é num sistema de gado de corte. No sistema, a lavoura entra como um fator muito forte na recuperação de pastagem ou na reforma dessa pastagem, porque o produtor de gado de corte tem grandes áreas e não tem intenção de ficar adubando, né? Como o produtor de leite já está trabalhando com áreas menores, então ele tem mais a filosofia de trabalhar com essa lavoura, mas com o intuito de produção de alimento para o inverno e para que o sistema feche como um todo em termos de planejamento alimentar, tá? Então,
Agora, trabalhando com a questão da lavoura dentro da propriedade, quais os pré-requisitos aí, quais as vantagens e desvantagens que a gente vai ter dessa lavoura dentro do sistema. Então, a primeira coisa é trabalhar com a questão do plantio direto, né, que isso faz dá uma redução no impacto, né, do cultivo no solo, né, e faz com que o produtor tenha menos atividades naquela área. Ou seja, num cultivo convencional, né, o produtor vai ter que esperar chover, fazer a gradagem, muitas vezes faz até uma aração, faz a gradagem, mais uma, para preparar aquele solo para fazer o plantio. Muitas vezes, quando ele vai fazer o plantio, está molhado demais, o maquinário dele não é apropriado, isso gera uma grande dificuldade e um grande número de operações pesadas na área, né? Quando o produtor vai trabalhar com o plantio direto, ele vai só entrar na pastagem que já estava formada, fazer a dissecação e entrar com o plantio, né? Então, diminui muito o custo de implantação. Tá? Mas é essencial que tenha uma boa formação de palhada. Então, não são aqueles 2 ou 3 galinhos ali sobre o solo que é uma boa formação de palhada, né? Uma pastagem bem estabelecida, né, ela é a melhor fonte de palhada para um plantio direto. Tá? Então, feito o plantio, as plantas começam a germinar, né? Então, aqui nessa foto a gente consegue ver todo o ciclo. Então, na primeira foto, a pulverização, né? A segunda foto, já depois de alguns dias, né, que o herbicida já está fazendo efeito, entra com o plantio. Na terceira foto, o pasto, o milho já nascendo. E na quarta foto, o milho já estabelecido com o capim. A questão da palhada é bastante importante, né? Por que se usa muito a palhada de braquiária? Porque ela tem uma capacidade de deposição de matéria seca em superfície muito alta, mas em subsuperfície também. A quantidade de raízes produzidas pela braquiária é muito alta. Então, o papel da palhada não é só na superfície do solo, ela tem um papel importante, mas a quantidade de raízes no solo é fundamental para ter um plantio direto mais adequado. Então, aumento da biomassa, aumento da matéria orgânica no solo, né? Redução de fungos do solo e, por consequência, redução na quantidade de fungicidas utilizados, né? A palhada tem um papel muito importante para segurar sementes de plantas daninhas, então diminui o número de pulverizações, né? Aumenta agregados do solo, aumenta o sistema radicular, né? Porque a planta consegue aprofundar melhor o sistema radicular, que a braquiária, né, ela tem um sistema radicular bastante forte, vigoroso, né? Lógico que quando ela não está em condições de degradação, quando ela está vigorosa, né? E isso faz com que quebrem grandes agregados do solo. Então, hoje, se perguntarem qual é a melhor ferramenta para descompactar solo, eu respondo para vocês que é a capim braquiário. Tá? Então, não tem ferramenta melhor do que o cultivo da braquiária para esse problema. Tá? E, consequentemente, aumenta o rendimento da cultura. Tá? Então, pode ser usado arroz, né? Pode ser usado soja, mas quando a gente pensa em produtor de leite, nós temos que lembrar que por maior e mais produtiva que seja uma fazenda de leite, ela não vai passar muito de 100 hectares. Tá? Então, o tamanho de uma propriedade de leite comparada com uma propriedade de soja, de corte, 1.000, 5.000 hectares, por maior que ela seja, ela é muito pequena. Então, trabalhar com culturas como a soja nem sempre é muito interessante, porque você não tem volume de produção e demanda um conhecimento técnico maior, um maquinário, entrar com volume de produto no mercado, né? Então, acaba sendo aquele produtor que vai ter o seu produto desvalorizado. Tá? Mas existem culturas que o produtor de leite utiliza no sistema que ele vai trabalhar como uma matéria-prima para agregar valor, né?
que é o caso do milho, é o caso do sorgo, é o caso de milheto, onde ele pode produzir e colher tanto para grão, pode colher para silagem, né? Ele pode até, como é pequeno produtor, muitas vezes ele planta uma área onde ele tira algumas espigas e trabalha com venda em feira. Para produtor familiar isso é muito comum, né? Vende lá uma porcentagem das espigas e faz a silagem com o restante da lavoura, né? Então, milho, sorgo, milheto são plantas bastante interessantes para se ter dentro de uma propriedade. Então, aqui é uma foto onde você tem a colheita da silagem com uma quantidade de capim bastante alta. No momento da colheita, esse capim vai ser colhido junto com a cultura, né? E para a silagem, acompanhando de maneira adequada o ponto de colheita, você acaba não tendo problemas, né? Agora, o que é importante? Entender que todas essas culturas produzidas vão ter o seu lugar dentro do sistema, né? Quando você tem uma silagem dentro de uma propriedade, aí vem o conhecimento do que é uma integração lavoura-pecuária-floresta e o conhecimento do que é um sistema de produção de leite, tá certo? Então, quando você tem um sistema de produção de leite, você tem diversas categorias de animais dentro do rebanho, com diferentes exigências nutricionais, tá certo? E você vai ter, com a integração lavoura-pecuária-floresta, uma gama de alimentos de diferentes qualidades e disponíveis em diferentes épocas do ano. Então, traduzindo isso, né? Eu tenho, numa integração lavoura-pecuária, a pastagem de verão, eu tenho a pastagem de entre-safra, que é essa pastagem que vai crescer após a colheita do milho, tá certo? Eu tenho também a silagem de milho, que vai fornecer alimento para os animais no período da seca. Só que eu tenho vacas em lactação, eu tenho vacas secas e eu tenho novilhas, né? Então, qual é o animal mais exigente do rebanho? É a vaca em lactação, é a novilha recém-parida. Esse animal tem que ter acesso ao melhor alimento dentro da propriedade, tá? Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho, na época da entre-safra, uma pastagem, que por melhor que seja, ela tem as suas limitações, por estar na entre-safra, e tenho uma silagem de milho. Qual que é a estratégia? Eu vou pegar o melhor alimento e vou associar à categoria mais exigente. Então, quais animais vão receber a silagem de milho? Eu estou dando exemplo de silagem de milho, mas pode ser qualquer outra silagem feita no sistema. Então, qual animal vai ter acesso à silagem? Vai ser os animais mais exigentes. Os animais menos exigentes, vaca em fim de lactação, vaca seca, novilha em crescimento, podem ficar por muito tempo nessa pastagem oriunda dessa colheita da silagem, que vai ser uma pastagem que vai ter tempo de crescer e vai ser uma pastagem produtiva. Tá certo? Só que num período de entre-safra, onde o valor nutritivo dela é prejudicado. Não atende às necessidades do gado de leite, mas atende às necessidades de um gado seco, das vacas secas e das novilhas. Ao passo que a silagem, que é um alimento mais caro, vai ser alocada somente para os animais de maior produção ou de maior exigência. Tá certo? Então, isso faz com que as contas comecem a se equilibrar dentro do sistema de produção de leite, que é o que é mais apertado, né, para um produtor de leite, é manter as contas ajustadas. Tá? Então, aqui é um exemplo do que eu falei para vocês. Tá? Então, é uma propriedade, né, o mapa central mostra uma propriedade onde eu tenho a área de pastagem, né, mais acima, na época das águas, né? A parte azul é a parte onde tem a integração, produz-se o milho ou o sorgo para silagem, sobra a pastagem e produz a pastagem em consórcio, né? E a silagem. Então,
esses dois alimentos vão ter destinações diferentes. Tá? E ainda nesse exemplo, a gente tem um canavial, que o canavial aí vem como uma forma de tamponamento do sistema. Porque é caro suplementar uma cana para fornecer para um animal em lactação. Mas se, de repente, a seca não terminou, né, mas a silagem já terminou, por mais que você esteja suplementando aí essa cana, vai ser por um mês, por 2 semanas, só para tamponar o sistema e o produtor não ter que sair desesperadamente procurando alimento, que normalmente ele vai pagar muito caro nessa época do ano. Tá certo? Tá? Então, a importância da lavoura, né, para um sistema de produção de leite está na suplementação do animal. Além disso, ainda você melhora o uso da terra, porque um produtor de leite que faz a silagem e não faz consorciado com a pastagem, porque tem essa outra modalidade. Ele tem o hábito de fazer a silagem, mas ele planta só o milho ou o sorgo e faz a colheita e a área fica ali largada, juntando mato por meses, né? Ele vai dar um uso melhor para essa área, tá? Além de promover a rotação de cultura na área. Para finalizar, vou mostrar a base experimental, né, de integração lavoura, pecuária, floresta de leite, né, uma das poucas bases experimentais que trabalham com ILPF de leite no Brasil, tá? Onde nós temos aquelas 3 modalidades que eu comentei com vocês nos gráficos. Uma faixa onde os animais não têm acesso à sombra, sombra somente nas laterais, e aquela parte com as linhas verdes são a pastagem com sombreamento mais intenso. Nós trabalhamos lá com o eucalipto, né, como forma de fazer sombra e produção de madeira. Nós também trabalhamos com milho para silagem, nessa primeira rodada do experimento. Milho para silagem, estamos trabalhando com capim piatã. Nós estamos entrando no 4º ano de experimento agora, nessa safra. Aqui são algumas fotos, né? Então, o plantio em janeiro de 2011, tá? Em outubro de 2011, né? Então, você pensa assim, bom, janeiro, né, já era para estar mais desenvolvida, só que nós plantamos em janeiro e em março parou de chover. Né? Isso foi um problema, né? Então, a árvore passou por todo o período da seca. E aí, em outubro, quando começou a chover, percebam o tamanho do milho que tinha acabado de ser plantado, né? E o tamanho da árvore. Essa árvore foi pegando, já foi recebendo mais chuva, foi crescendo mais, aí a colheita daquele mesmo milho plantado, né? Em fevereiro de 2012, as árvores estavam pequenininhas ainda pelo estresse sofrido. Mas em março, essas árvores já estavam se destacando, né? Em setembro, essas árvores já tinham condições de receber os animais na área. Tá? Em outubro, então, os animais entraram nessa área. Né? Essa foto foi do primeiro dia que os animais desembarcaram, né? Era por volta de 11h30, e eles procuraram a sombra sem a gente precisar ensinar. Né? Rapidinho, eles já entenderam que ali era uma condição de ambiente bastante adequada para eles. Né? Essa foto é de maio de 2013, as árvores já estavam bem maiores, né? E abril de 2014, nesse ano, as árvores já muito maiores, essa área de sombreamento intenso já atingiu o sombreamento que a gente gostaria que ela tivesse, né? Que é em torno de 60%, 70%. Agora, a intenção é manter esse sombreamento utilizando desrama, utilizando desbaste, para que os experimentos aconteçam e a gente consiga pegar aquele limite que nós conversamos com vocês na outra aula, né, em termos de desenvolvimento da pastagem. Então, pessoal, para essa aula era isso que eu tinha para apresentar com vocês. Muito obrigada.